Queridos irmãos, é tão bom estarmos juntos e hoje para mais uma semana, a 7ª da nossa caminhada. Que bom que vocês estão aqui conosco para esse momento e é tempo de estudarmos a palavra de Deus. E Jesus Cristo agora chega não bem numa casa, como eu vou explicar, mas Jesus Cristo, como foi o tema escolhido, não é, pelo pastor que está cuidando de todos os pastores nesses meses, o pastor Alípio, Jesus na casa dos seus amigos. Não era bem uma casa de amigos. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo na sua morte foi contado entre as pessoas ricas. E eu explico por quê. Não foi só o sepulcro novo, entalhado em pedra, que José de Arimateia e seus amigos colocaram Jesus, o que era realmente um lugar muito nobre. Poucas pessoas no mundo tinham o direito, o dinheiro e a condição de ter um túmulo entalhado numa rocha, numa caverna. Foi o que aconteceu com Jesus. Daí a expressão de que ele foi contado entre os ricos na sua morte. Mas a sua morte também fala desse cenáculo, onde Jesus Cristo foi, vamos dizer assim, ele celebrou a última ceia com seus discípulos, depois vai para o jardim do Getsemane, de lá já volta para ser preso, e aí acontecem os últimos detalhes na vida de Jesus Cristo. Quando a gente vai até Israel, a gente faz exatamente essa caminhada. É muito lindo você fazer esse trajeto. Agora, o lugar onde Jesus Cristo está, ele está na parte nobre da cidade. Ninguém tinha, por exemplo, uma casa. Todo mundo tinha uma casa assim. Como que era a casa no tempo de Jesus, irmãos? Era bem simples tudo. Nós é que temos uma casa muito luxuosa. A tua casa, o teu apartamento é muito mais do que qualquer discípulo de Jesus experimentou na vida inteira. Escute o que eu estou te dizendo. Porque normalmente era assim. A pessoa, ela tinha uma área média de 5 metros de frente, por mais ou menos uns 10 metros de fundo, e você chegava, e é onde ficava normalmente os animais, ficava ali. Ou você deixava a tua mala de viagem, se você não tinha animal, era ali que ficava. Você andava um pouquinho mais, nesses 10 poucos metros, com 5 de largura, você chegava na casa onde tudo acontecia. Geralmente tinha a cozinha, onde eram as coisas mais fáceis. A pessoa subia no aposento um pouco mais alto para ficar, principalmente no período da noite, ela ficava na parte mais alta da casa, onde havia um cômodozinho. Era um cômodo muito simples, onde as pessoas dormiam, dividido em 2 partes. Era assim, não era nada luxuoso. Agora, o que nós estamos lendo aqui no capítulo de João, capítulo 20, é nobre. Jesus Cristo, quando disse para os seus discípulos: cheguem na cidade e quando vocês virem um homem com um cântaro nos seus ombros, sigam este homem. Agora eu vou perguntar para as donas de casa aqui: quem é que ia buscar água no poço? Era homem ou mulher? Mulher, como sempre. Mas agora eles têm um homem dono de casa. Para dizer a verdade, ele não era o dono da casa. Ele era um servo que foi buscar água. E Jesus Cristo já sabia que haveria um homem com um cântaro. Porque se pedisse para uma mulher com um cântaro de água, os discípulos de Jesus iam ficar perdidos. Mas um homem com um cântaro de água era inédito. Como Deus sabe todas as coisas, ele deu essa orientação. E aí eles foram seguir este homem, chegaram na casa e disseram: olha, o nosso mestre mandou que a gente preparasse na parte alta da sua casa, nos seus aposentos mais nobres, a ceia que lhe convém celebrar com aqueles que são seus. E o homem disse: pode entrar. Inacreditável a história. Aliás, tudo é sobrenatural. Tá? A gente ainda continua investigando quais foram as dicas que Jesus Cristo deixou. É nesse lugar que eu estou dizendo, contado entre os ricos, é que Jesus Cristo celebra da sua ceia, segue para o Getsemane, volta de lá para ser preso,
faz toda a caminhada da sua crucificação, morre, é sepultado, colocado num túmulo novo, e agora naquele período de 40 dias, Jesus Cristo vai aparecer aos seus discípulos em várias partes do Novo Testamento, aquelas que foram reveladas e nós temos escrito, e aquelas que nós não sabemos. Jesus Cristo apareceu a muitos, diz a Bíblia, não é só aquilo que está registrado. Há muitas pessoas, Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ele fez questão de aparecer. A Bíblia faz a sua narrativa e a gente tem esses caminhos. Agora, os discípulos estão no cenáculo, fechado, com medo. Claro que tudo já tinha passado. Já tinha até a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Mas mesmo assim eles estão lá trancafiados nesse mesmo lugar. Há duas teorias a respeito disso. A primeira teoria é que realmente o medo, o pânico, por causa da morte violenta e da perseguição que já começou a haver contra os discípulos que seguiam o Nazareno, é uma teoria. Mas a segunda teoria, ela também é muito aplausível. Ela diz que como eles deveriam ficar em Jerusalém, eles ficaram em Jerusalém. E eles entenderam que era aquele lugar que eles deviam ficar. Ponto. Agora, em João capítulo 20, os amigos de Jesus estão ali reunidos, as portas fechadas, e Jesus agora com o corpo glorificado, atravessa a parede e se coloca de novo no meio deles. De novo, Jesus Cristo está no meio deles. Tanto é que o texto vai dizer que da primeira vez Tomé não estava e não creu. Agora Tomé está e agora ele vai crer. E esse então é o texto da credulidade de Tomé. Parece que Deus faz um caminho a seguir, volta a esse lugar para provar para um homem o poder da sua ressurreição. E nesse texto de João capítulo 20, os versículos de 26 a 29 nos diz assim: 8 dias depois do quê? Da sua ressurreição, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e sem falar nada disse: paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: põe o seu dedo aqui e veja as minhas mãos, põe a sua mão na marca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas creia, Tomé. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé, como alguém que diz: já estou crendo. No verso 29, Jesus diz assim: então Jesus lhe disse: você crê porque você me viu? Felizes. Bem-aventurados são aqueles que creem ou creram sem ver. Esse é o texto separado para hoje. Jesus na casa dos seus amigos. Primeira coisa, irmãos, Jesus gosta de estar no meio do seu povo. Então eu vou repetir que acho que vocês não entenderam. Jesus gosta de estar no meio do seu povo. Tem gente que ainda não entendeu. Eu vou desenhar. Jesus gosta de estar no meio do seu povo. É isso. Irmãos, quando Jesus ressuscitou no 8º dia, ele não quis estar no palácio do rei, mas ele quis estar com os seus. Num momento como esse, enquanto a nossa equipe de louvor louvava, Deus tem prazer de estar aqui, no meio do seu povo. Mais do que do prédio mais alto e rico desta cidade, ou da mansão mais rica, se lá o nome de Jesus não é mencionado, ele não tem prazer de estar lá. Se o nome dele não é invocado naquele lugar, ele não está presente. Jesus está presente onde o nome dele é invocado, onde o nome dele é venerado. Jesus está no meio do seu povo. Esse é o prazer. Por isso ele disse: vou aos céus e prepararei um lugar, e quando tudo estiver pronto, voltarei para buscar vocês, para estar comigo, para que onde eu estiver estejais vós também.
É palavra de Deus, esse é o prazer de Deus. Deus tem prazer de estar no meio do seu povo. Deus habita nos louvores do seu povo. Irmãos, Jesus tinha muito mais o que fazer naqueles 40 dias do que ficar realmente prestando conta para um discípulo incrédulo, irmãos. Deus não precisava provar para Tomé que ele é Deus. Mas por que Deus fez isto? Porque o nosso Deus, Ele tem prazer de estar no meio do seu povo. E muitas vezes, irmãos, nós não valorizamos a presença de Deus no nosso meio. Nesse santuário, quando a gente nota, por exemplo, as imagens daquela câmera que fica ali em cima, andando por esse santuário, não a câmera de filmagem, mas a outra, a de segurança. É triste o que a gente vê, muito triste. Há pessoas que conseguem ficar um culto inteiro com o celular na mão. Eu acho que no dia do juízo nós vamos ter muita surpresa, porque aqueles que deveriam aproveitar mais a presença de Deus, quando Jesus está numa casa, a gente se esquece disto. Se a tua casa é uma casa onde o nome de Deus é invocado, Jesus também se faz presente lá. Aproveite isto. Eu sei que talvez naquela hora da oração, antes da refeição, pouca importância você dá, simplesmente é sistemático, repetitivo, intuitivo, educativo, para que seus filhos e os menores entendam. Por favor, povo de Deus, quando o nome de Deus é invocado, Deus está presente naquele lugar. Reverencie tudo isto. Não coma com o prato na mão. Não terceirize os seus filhos nos quartos dele. Faça questão de, no momento da refeição, quando o nome de Deus é invocado, Ele está presente. Ele está presente, ainda que muitos de nós estamos mais preocupados com um prato do que com a presença do Deus eterno. Quantas vezes estamos mais preocupados com a nossa própria vida do que aquilo que Deus está falando através desse púlpito. Por isso ficamos perdidos no meio dos bancos e nos reunimos não para melhor, mas para pior. Porque Deus sabe de todas as coisas. Por que Deus agora faz um roteiro para estar no meio do seu povo? Irmãos, isso aqui é amor de Deus por nós. O mesmo Cristo que daqui a pouco vai dizer, antes de ser assunto aos céus, antes de ser elevado aos céus, Ele diz, eu vou estar sempre com vocês. Ele está dizendo nesse texto, eu já estou com vocês. Eu não vou abandonar vocês. Vocês nunca estarão só. A presença de Jesus Cristo neste cenáculo, junto dos seus amigos, diz claramente para nós, Deus gosta de estar onde o seu povo está. E é por isso que a gente tem que aproveitar cada instante do nosso ajuntamento, porque Deus se faz presente. Devemos cantar, devemos louvar, devemos ouvir a sua voz, devemos realmente comer tudo que procede da parte de Deus, colocar no nosso coração e aplicar na nossa alma, porque isso é um presente, é uma dádiva de Deus para todos nós. É um privilégio, irmãos, é um privilégio muito grande esse que Deus nos dá. E é tão gostoso a gente poder unir a nossa voz para adorar o nosso Deus. Talvez a pergunta que eu tenha que fazer com vocês é esta: se seus filhos não estivessem ensaiando para o coral, você estaria no culto de meio de semana? Eu acho que você tem que ser sincero. A maioria de vocês diziam, pastor, eu estou muito ocupado para estar na casa de Deus no meio da semana. Que pena, porque talvez o milagre que você precisa ia acontecer exatamente naquele culto, e você não veio. Nenhum encontro, Tomé não está. Ele continuou incrédulo. O milagre não aconteceu. Mas agora, o milagre aconteceu.
Não porque Jesus não estava da primeira vez, mas porque Tomé não estava da primeira vez. Irmãos, aquilo que acontece no ambiente de um culto não se repete em outro culto. E é isso que o povo de Deus não consegue entender. Eu não estou falando de ativismo religioso, de você estar de segunda a sexta-feira na igreja para ouvir Deus falar. Mas quando há um encontro marcado, você deve estar presente. Porque você deve nutrir a tua vida com tudo aquilo que procede da boca de Deus. Aquilo é bom, aquilo é maravilhoso. E nós não estamos aqui simplesmente para preencher um palco com crianças para cantar em dezembro. Nós estamos aqui para dizer para cada pai que você tem errado na sua vida. O milagre acontece e você não está presente, porque você está com seus olhos no mundo e não nas coisas de Deus. E muitas vezes o milagre que nós precisamos nunca acontece porque nós não estamos presentes quando Deus vai se manifestar. Porque não somos nós que mexemos as cordas da graça e do braço de Deus. Ele tem o domínio de tudo e sobre todos. Tanto é que o texto diz: as portas estavam fechadas e Jesus se fez presente, não há barreira. Aí entendemos o poder da onipresença do nosso Deus. Ele está onde Ele quer estar. Erroneamente, muitos cristãos no mundo dizem: Deus está em todos os lugares. Irmãos, o que Deus vai fazer no meu gabinete ali fechado, irmãos? Acabei de até apagar a luz e falei para o Espírito Santo de Deus: vamos embora daqui. Não tem o que Ele fazer ali. O que Ele vai fazer na tua casa vazia? Está cuidando do peixinho, do cachorro? Não. Deus está onde Ele quer estar, porque Ele é Deus. Isso é onipresença de Deus. Mas Deus está onde o seu povo está. Essa é a diferença. Ei, tem um jogo de futebol. Deus pode estar lá se alguém invocar o nome dEle. Porque caso contrário, Ele está onde o povo dEle está. Ele tem prazer nisto. As portas podem estar fechadas, Ele se faz presente, porque Ele é Deus e Deus poderoso. O interessante desse texto é que o coração daquele povo estava em conflito além do medo, porque porta fechada era medo, e quando Jesus Cristo chega e diz assim: paz seja com vocês, não era o shalom comum da saudação judaica, irmãos. Não é aquele lá, shalom, não é aquele. Quando Jesus Cristo diz que a paz de Deus esteja com vocês, não é o mesmo shalom. Então tem muita gente que diz assim: Jesus chegou e falou assim: shalom, estou eu aqui ressurreto, não é? Ô Tomezinho, vem cá rapaz, põe a mão aqui na minha mão, coloca a mão aqui no meu lado. É o seguinte, eu quero que eu venha aqui só para você crer. Não. A saudação agora é porque o coração daqueles homens, apesar da ressurreição, estava em conflito. Eles se sentiam pequenos, eles se sentiam sem poder, eles se sentiam sem autoridade para realmente cumprir tudo aquilo que eles tinham recebido do próprio Deus, pela boca de Jesus Cristo, pelo chamado, a vocação que eles receberam do próprio Deus. Eles se sentiam confusos, humanos demais, com medo de tudo, porque os delatores estavam cheios na cidade. E agora Jesus Cristo diz: eu vim trazer paz para vocês, fiquem tranquilos, eu vou passar as últimas instruções, eu vou fazer o que tem que ser feito. O meu reino já chegou sobre a face da terra, meu reino já é visível. Fiquem tranquilos, fiquem na paz. Naturalmente, Jesus permitir que um homem tocasse nele, e ele já com um corpo de glória, é algo no mínimo estranho. Porque veja só, quando Maria,
quis agarrar Jesus Cristo pelos pés para adorá-lo. Jesus Cristo disse assim: mulher, não me toques, porque meu corpo já é de glória. Corra e diga para os meus amigos que já já eu me encontrarei com eles e subirei para estar com meu Pai. Entre Maria e Tomé, ou naquelas versões duvidosas teológicas da mulher que era aquela da ressurreição, seja como for, entre a mulher do toque de Jesus Cristo e Tomé, que ele disse pode tocar, eu ficaria com ela, porque ela viu, reconheceu, depois que Jesus Cristo falou o que falou, e agarrou Jesus Cristo pelo pé, e Jesus diz não. Mas agora para o incrédulo ele vai dizer: pode tocar. A tua condição é de incredulidade paira sobre os seus ombros, sobre a sua visão de que eu de fato não morri, ressuscitei. Eu morri, ressuscitei conforme lhes disse. Então agora é um momento de confrontação. Eu pergunto para a igreja: Tomé estendeu a mão e tocou na mão de Jesus e tocou no lado de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Não tocou. Porque senão a Bíblia diria que ele tocou. Tomé era incrédulo, mas não era besta. Não é? Como diz o nordestino, podia ser incrédulo, mas não era besta não. Vou pôr a mão, vou nada. Eu estou aqui diante do Deus ressurreto. Eu não tenho mais dúvida. É o próprio Filho de Deus. Claro que não tocou, irmãos. Mas valeu a estratégia de Jesus. Jesus foi didático. Porque quando alguma versão diz assim, porque você tocou, você creu, não significa que Jesus tocou. Desculpe, que Tomé tocou em Jesus. Não quer. É interessante. Quando a gente estuda profundamente o texto, não é o toque físico. Já é a credulidade de Tomé, não é? Que diz: eu já creio, Senhor. Eu já creio. Eu já creio. E aí acontece algo incrível. Tomé creu. Mas esse camarada não andou com Jesus? Que tipo de amigo é esse que Jesus Cristo anda? Que nem crê nele. É claro, irmãos, para nós que estamos depois desse fato, é muito fácil a gente entender que nós cremos. Porque nós somos a geração do final dessa história. Daqueles que não tocaram, daqueles que não viram, mas cremos. E cremos pela fé, pela pura graça do nosso Deus que um dia tocou no nosso coração. Nesse sentido, todos vocês, todos nós somos felizes, bem-aventurados, porque nós não vimos, nós não precisamos tocar, mas nós cremos. Glória a Deus por isto. Então, por que Jesus Cristo apareceu ali? Simples de entender. Jesus Cristo, se precisar, ele faz uma volta tremenda para que alguém que andou com ele creia de fato. Não creia só de imaginação, mas creia de fato. De uma fé palpável. Ainda que eu creia de todo o coração, estudando o texto, que ele não precisou tocar no Cristo. Creio de todo o coração. Mas essa fé palpável é essa fé que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Uma fé que diz assim: apesar de tudo, sobretudo, apesar de tudo, eu creio em Deus. Não importa o que esteja acontecendo no pano de fundo da minha existência, eu creio em Deus. Eu creio no seu Filho Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Tanto é
que logo que a igreja se organizou, homens se levantaram no mundo inteiro para fazer o chamado credo apostólico. É uma declaração de fé de quem crê em Cristo Jesus, baseado no quê? No crer em Cristo Jesus, no nosso credo, naquilo que a gente crê a respeito desse Deus maravilhoso. Jesus entrou naquele cenáculo com as portas fechadas, se fez presente no meio dos seus amigos para realmente colocar Tomé no mesmo nível dos demais, porque os demais já tinham visto e crido, agora é uma só palavra que vem ali. Naturalmente haverá um 13º homem, porque o outro já tinha se enforcado. Vai surgir Paulo, Saulo de Tarso, mas que Deus também vai se manifestar a ele, para que ele não seja um incrédulo, mas para que ele seja um crente. Irmãos, baseado nesse texto, o mundo inteiro tem que crer em Cristo Jesus. Não tem nenhuma pessoa que diga assim: eu não creio em Deus. Por isso que eu tenho uma frase escrita muitos anos atrás num folheto, é um folheto todo descritivo, mas que agora nesse tempo de internet a gente só coloca o tema, né? Que na verdade eu não tenho fé para ser ateu. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. É muito complicado. Você precisa ter muita coisa na sua vida para dizer: não creio em Deus. E o mais curioso de tudo é que todo camarada que diz que não crê em Deus está dizendo para mim: Deus existe, eu decidi não crer. Porque todo ateu acredita em Deus. Ele já está dizendo isso para nós: eu não creio em Deus. Ué, se uma coisa não existe, por que eu vou dizer? Eu vou criar um teorema para não crer. É porque existe, eu decidi não crer. Então todo ateu já é um crédulo. Por isso que todo mundo falou que agora o Brad Pitt, que era ateu, agora se converteu. Tranquilo, ele está mais bonito do que ele era, se bem que está meio enrugado agora. Tudo passa, meu filho, tudo passa, até a uva passa. Está ficando amassadinho que nem a uva passa. É muito melhor. Agora, eu gosto muito dessa expressão: felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles. É para isso que Jesus Cristo entrou na casa dos seus amigos. Ele não foi para lá para que Tomé cresce, ainda que ele tenha animado Tomé à fé. Ele foi lá simplesmente para dizer para os seus seguidores: felizes são aqueles. É isso que ele quer. Não é o evangelho da prosperidade, da riqueza, mas é o evangelho da felicidade, do contentamento. É isso que Jesus Cristo queria com que seus discípulos carregassem essa bandeira. Pessoas felizes porque creem em Cristo Jesus. É isso que ele foi fazer ali, naquele lugar. Havia um incrédulo no meio do caminho? Sim. Havia a barreira de uma porta fechada? Isso não é nada para Deus. Havia perseguição na cidade? Isso não importa para Deus. Deus não se preocupa com isso. O que Ele quer é encontrar um coração crédulo para declarar de novo: você é feliz, você é bem-aventurado. O tempo não era muito bom para falar a respeito de felicidade, irmãos. Primeiro, sair do cenáculo e dizer para todo mundo vestindo uma camisa e dizer sou cristão era perigoso. Dizer sigo Jesus de Nazaré era um tanto quanto perigoso. Não era nada fácil. Não era fácil sair do cenáculo. Era melhor ficar ali. No entanto, o que Deus não quer é que dentro do lar onde os seus amigos estão haja confusão. Por isso ele disse: paz seja com vocês. Então agora não vamos falar deste lar, vamos falar do seu lar. Tem paz lá no seu lar, sim ou não? Tem paz no seu lar? Ou será que o seu lar é um lugar de conflitos, de guerra,
de luta, de discussões, de explosões de temperamento, de raiva, de ódio. Como é seu lar? Como é o seu lar? Quem sabe Jesus precisa ir até o teu lar e dizer: paz seja com vocês. Porque um lar assim, não dá para dizer que é um lar de pessoas bem-aventuradas, felizes. São pessoas em conflito. E pessoas em conflito não conseguem viver o que Jesus Cristo foi fazer no lar dos seus amigos naquele cenáculo. Dizer: felizes são vocês. Felizes serão aqueles no futuro que, mesmo não me vendo, não me tocando, vão crer no meu nome e serão felizes. Então a gente tem que dizer o que é que está perturbando o nosso lar, irmãos. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Pela dica que está aqui, 8 dias depois da ressurreição, segundo os estudiosos, eles acreditam que no primeiro dia Jesus apareceu a primeira vez e faz uma pausa de 8 dias para retornar. Eles tiveram 8 dias para corrigir rotas e quem sabe até convencer Tomé de que Jesus havia ressuscitado, mas passado 8 dias ainda eles estavam em conflito. Quantos dias o seu lar vai precisar para colocar em ordem algo? Eu espero que em 8 dias, uma semaninha, você consiga colocar em ordem aquilo que te perturba. Qual que é o grande problema nosso? Queridos irmãos, não nos enganemos. O grande problema nosso é que a gente sempre está postergando as decisões mais importantes que diz respeito à felicidade do nosso lar. Tem alguém que está roubando a felicidade do lar, a gente diz: vamos orar. Irmãos, a gente tem que agir. A gente tem que agir. Nós somos um povo um tanto quanto letárgicos. A gente está dependendo muito de Deus. Mas Deus nos deu toda a capacidade para a gente agir. E pelo seu Espírito que habita em nós, Ele quer ação. E muitas vezes nós estamos enrolando com o cônjuge, com os nossos de casa e não tomamos decisão a respeito das coisas. Às vezes as pessoas dizem para mim: pastor, eu estou com um problema de dívida. Como é que dívida começa, irmãos? Dívida é um negócio mais ou menos assim. De repente você ficou endividado. É um segundo. Porque é assim que o povo de Deus me trata, irmãos. Eles vão lá achando que eu sou pastor e que eu também sou um tanto quanto estúpido, não entendo as coisas, sou tolo. Porque chega assim: pastor, eu estou endividado. É como se fosse assim: em um segundo eu tinha dinheiro, no segundo depois eu não tenho mais o dinheiro e estou devendo. É assim, irmãos? Não, irmãos. A gente gasta mais do que a gente ganha. Ah, não tem importância, dá um jeitinho. Sabe como são as mulheres, né? Não vai dar certo, meu amor. Ah, meu amor, vamos fazer, vai dar certo. Vamos dar certo. Nós estamos precisando demais dessa máquina de lavar. Eu não aguento mais. Ah, é o sujeito. Já viu carro novo? Ah, os rapazes da igreja como gostam de carro novo. O homem gosta de controlar tudo. Tem uma chave de um carro e tudo mais. Se mete numa dívida de 70 meses para pagar. Aí chega lá e diz assim: pastor, ore por mim porque eu estou endividado. Aí eu fico: ah, meu Deus do céu, vou começar a comer unha. Foi de repente, né? O que aconteceu e tudo mais? Não. A gente vai se enrolando e pela fé em nós mesmos a gente diz: eu vou me desenrolar. E depois não tem mais conserto. Me lembro anos e anos atrás, quando eu cheguei nessa igreja, que tivemos que pedir a falência de CPF de uma pessoa física.
porque aquele irmão não tinha mais como cuidar da sua existência. Pedimos a falência do CPF. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, irmãos. Mas existe. Existe. Agora não fica olhando para mim dizendo, pastor, me ensina o caminho porque eu vou pedir a falência do CPF porque as coisas estão meio difíceis lá em casa. Para com isso. Eu estou dizendo que existe, né? Irmãos, nós somos o povo de Deus que temos que dizer para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor não precisa de 8 dias para me convencer que eu preciso crer em Ti e viver pelo Senhor. Meu coração é dócil, meu coração é sensível, eu estou pronto para seguir as Suas ordens e corrigir as rotas da minha vida. Eu não preciso de tantos dias, eu preciso só de uma resolução. Muita gente diz para mim assim, pastor, como são sonhos, pastor? Como se sonha com alguma coisa? Eu também tenho sonhos, sempre tive sonhos. Aliás, isso move a humanidade, são sonhos. Mas não nos enganemos, irmãos. Como eu disse para os homens na semana passada, no nosso encontro, o sonho muda o tempo todo, viu, irmãos? Se Deus for atentar para o sonho do seu povo, Deus tem que contratar um arcanjo para cuidar na verdade, de todos os dados que vão chegar. Vai ter que ter um supercomputador para guardar tudo aquilo. Porque o sonho do povo de Deus vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então vamos fazer uma conta de chegar. Quando você era solteiro, você disse assim, meu sonho é casar. E quem casa, quer casa. Aí você disse assim, se eu tiver um apartamentozinho de 56 metros casados, ao lado da pessoa amada, eu estarei feliz para sempre. Esse era o sonho. Conheceu a moça bonita. Ele olhou para ela e disse, é muita areia para o meu caminhãozinho. Ela é muito para mim. Aí ele disse, Senhor Deus, o Senhor me surpreendeu. Eu te pedi uma moça bonita, o Senhor me deu uma Miss Universo. Aí a Miss Universo chega de mansinho na vida do rapaz que sonhou com 56 metros quadrados e diz assim, meu amor, mas aqui não tem nenhum lugar para a gente receber visita. Já pensou quando nossos filhos chegar? Não vai ter quarto, tem um banheiro só. Aí o sonho já muda, irmãos, aí o sonho já muda. O rapaz diz, não tem importância não, meu amor, eu vou me casar com você. Eu tenho que definir minha vida. Já pulou para 90 metros quadrados. Aí o arcanjo anotou e disse assim, 56 metros quadrados. Avisa para todos os anjos que é 56 metros quadrados. Aí ele já chega lá, corrige, já virou 90. Aí o anjo que está recebendo a informação vai dizer assim, não, pera, porque é 56 ou 90? É 90, ok, tá certo, então vamos lá. Aí a Miss diz assim, esse é teu sonho, 90 tá bom, mas meu amor, nós vamos morar aqui nesse bairro? Eu queria morar perto da igreja, nós somos tudo crente no Senhor Jesus, eu quero morar perto da igreja, mas meu amor, morar perto da igreja é caro. A gente tem que ir para a periferia. Não, eu não gosto de nada da periferia. Aí o sonho muda. Aí ele volta lá e diz para o arcanjo, arcanjo, dá para o senhor mudar um pouquinho? Porque é assim, era 56, virou 90, agora tem geografia. Miss Universo tem CEP. Então o senhor anota aí o CEP, porque eu vou ter que mudar de CEP. Irmãos, isso não tem fim. Agora eu pergunto, quando Jesus entrou no cenáculo, com as portas fechadas, para conversar com o incrédulo,
ele estava muito mais lidando com os conflitos daquelas pessoas do que propriamente a incredulidade de um homem. Porque conflitos no coração de um crente, um coração dividido, Deus não tem prazer. E muitas vezes, irmãos, a gente pede sonhos e nos esquecemos que o que vale para Deus são propósitos. Qual é o propósito que você tem para a sua vida? Qual é o propósito que você tem para o teu casamento? Qual é o propósito que você tem para a tua finança? Propósito não muda. Eles são perenes na vida da gente. Agora sonhos, a gente vai mudando. Para que Jesus Cristo não deixasse que sonhos, desvaneios tomassem conta deles, Jesus Cristo começa a prepará-los para a despedida. Então agora vamos falar um pouquinho de despedida. Por que será que a gente, quando tem que se despedir, a gente faz tudo aquilo que a gente não fez quando a gente tinha tempo? Eu não consigo entender. Já viu um parente morrendo? Desculpe usar a expressão, mas já viu alguém morrendo? A gente quer fazer de tudo para aquela pessoa. A gente quer pegar na mão, a gente quer olhar nos olhos, a gente quer trazer flor, a gente quer que coma, a gente quer que isso, aquilo, porque nós estamos nos despedindo. Porque será que a gente deixa para despedida aquilo que a gente deveria fazer durante toda a nossa vida? Por exemplo, eu gosto de flor, mas eu ganho pouca flor. Mas no dia que eu morrer, pode ter certeza, o pessoal vai mandar até uma coroa daquelas grandonas. Já é padrão Boas Novas. Morreu, membro dessa igreja ganha aquela coroa zona, enorme. E agora a gente não está podendo nem mais dar coroa, porque não dá para transportar. Agora as leis estão mudando, não dá nem para ter mais coroa, viu, irmãos? Puxa vida. Quantos anos o seu pai e a sua mãe estão esperando por um beijo, um abraço seu, e você vai deixar só para despedida? Jesus resume a sua estada no meio dos seus discípulos, tendo a certeza que estava terminando. Mas Jesus Cristo tinha no seu coração que tudo que ele tinha que ter ensinado, ele já tinha ensinado. Agora o problema da confusão da mente daqueles homens era muito mais existencial do que por falta de conhecimento. Era um momento que eles estavam vivendo. E Jesus Cristo vai tentar ordenar aquele último momento, dizendo: ei, que a paz de Deus esteja sobre vocês. Porque Jesus fez tudo direitinho. Foram apenas 3 anos, mas o que ele tinha que ter ensinado, ensinou. Porque ao morrer na cruz ele disse: está consumado. A história da redenção humana, como também a minha estada na face da terra. Não, quando ele disse está tudo consumado, não é só o pecado resolvido, irmãos. Todas as instruções que ele tinha que ter passado para nós, ele já passou. Eu não preciso de uma revelação nova, já está escrito aqui. Ele já deixou tudo anotado. A obra foi completa. Mas mesmo assim seus discípulos estão em conflito. Ele vai ali para dar as últimas instruções. Havia a barreira da incredulidade? Havia a barreira da incredulidade. Havia humanidade desses homens? Havia. Mas a matéria-prima mais difícil que Jesus Cristo tinha naquele cenáculo, sabe o que era? Eram os sonhos daqueles homens. Tinha acabado na cruz. Como muitas vezes um lar é destruidor de sonhos na vida de muitas pessoas. Crianças abusadas, violentadas.
homens moralmente depreciados por suas mulheres. É dentro de casa que os sonhos morrem. É no nosso quarto que os sonhos morrem. É no quarto da criança que os sonhos morrem. Os sonhos morrem dentro de casa. É uma pena, mas é a verdade. Aqueles homens estavam dizendo para Jesus: Senhor Jesus, tudo acabou. O Senhor ressuscitou, mas o que será? Eles talvez quisessem voltar no tempo e dizer: Senhor, eu queria ver os pães multiplicados, os cegos vendo, as viúvas recebendo de volta seu filho primogênito. Era disso que a gente queria, e todo o sonho acabou. E agora Jesus Cristo vai dizer para esses homens que o sonho não acabou. Por quê? Porque ele estava vivo. O sonho teria acabado se ele estivesse morto naquele sepulcro. Mas, querida igreja, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou. O sonho não acabou. Por isso ele disse assim: vocês estão em conflito? Fique tranquilo. Vocês fiquem em Jerusalém, porque o Pentecostes vai chegar. Deus vai derramar sobre todo o coração do seu espírito, e vocês vão voltar a sonhar. Só que os teus sonhos não serão sonhos humanos, do teu bem-estar. Será o sonho de ver o reino de Deus estabelecido sobre a face da terra. Milhões de pessoas sendo salvas. Esse é o sonho. Esse é o nosso sonho, e vai continuar sempre sendo o nosso sonho. É alto demais, mas eu tenho que viver com propósito. Qual é o meu propósito? Que é o seu? Desde o dia que eu levantei a minha mão e entreguei a minha vida a Jesus, a minha vida está na mão de Jesus. E pelo fato de eu ter crido, Ele me deu do seu Espírito. O Espírito dele habita em mim. Eu sou da sua parte testemunha. E enquanto houver fôlego na minha vida, eu direi que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a minha vida, é o meu estilo de vida. Isso nunca vai mudar. Tudo ao redor pode mudar. Meus desejos humanos existem. Deus não tem nenhum problema com desejos humanos. Deus não tem problema nenhum de você ambicionar isso, aquilo, aquele outro. Isso não incomoda a Deus, fique tranquilo. Desde que a tua ambição não seja maior do que o sonho de Deus, de ver a humanidade inteira salva. Porque Ele é o único que tem sonho, e o sonho dele vai acontecer. Nós mudamos de sonho o tempo todo, mas quando eu tenho um propósito na minha vida, isso fica tudo diferente. Irmãos, quando a gente põe um propósito na nossa vida, o mundo pode desabar, a gente continua naquela direção, firme e forte, a gente não muda. Por isso que a palavra de Deus nos diz, né? Eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar até o dia. Isso é propósito, está ali, é isso que eu tenho. Crer em Deus não é um sonho, é propósito. Deus nos constituiu família para que nós podemos até ter sonhos humanos, desses que a gente, puxa, eu gostaria de ter alguma coisa, tudo certo. Mas a base do meu lar não são sonhos, a base do meu lar são propósitos. Desde que eu me casei com a minha esposa, eu disse: meu amor, nós nos casamos e o nosso lar vai ser para a glória de Deus, e os nossos filhos, eles vão ser gerados em amor para a glória de Deus Pai. É propósito, ponto final. De vez em quando, esses bichinhos que Deus dá quer sair do propósito, a gente bota eles num propósito de novo e diz: não, não é assim não. Nós temos um propósito aqui. Eu fico imaginando, e com isso concluo, em 25 anos de ministério aqui em Boas Novas, eu fico imaginando que se eu vivesse de sonho,
nós já teríamos ido para tantos lugares e não teríamos chegado a lugar nenhum. Mas eu agradeço a Deus que quando a gente começou, a gente colocou 70 propósitos. E disse assim, nós vamos atrás disto. Nosso foco está nisto. E passados esses anos, pronto, está lá. Não tem problema nenhum. E eu particularmente não movo 1 milímetro. Não movo 1 milímetro. É isso que nós vamos. Agora qual que é a próxima etapa? Tem que pôr ar-condicionado aqui porque o negócio está ficando quente aqui. Vamos botar ar-condicionado. Já está decidido. Acabou. É propósito. Vai ter ar-condicionado. Vou congelar esse povo. Primeiro culto aqui, nós vamos fazer um culto a 13 graus, com todo mundo debaixo de coberta e alguém querendo fazer um fogareiro, só para dizer como sofremos nesse lugar com calor. Claro que eu estou brincando, irmãos. Mas quando a minha liderança diz o seguinte, é nesse caminho que a gente vamos. Na multidão de conselheiros está perfeita sabedoria. A gente não volta atrás, porque essa igreja não vive de sonhos, ela vive de propósito. Mas eu sei que alguém vai perguntar, mas pastor, a gente tem uma programação que se chama A Noite dos Sonhos. Está tudo certo para mim. Tem muita gente que coloca o sonho lá e solta o balão. Aí a gente já sabe, o que ficou enroscado no poste não vai realizar. Porque a gente sempre diz, olha, atravessa para o outro lado da rua, solta o seu balão e tudo mais. Mas tem gente teimosa que fica aqui e diz assim, não vou atravessar a rua. E olha assim para cima e diz assim, olha, entre a parede e o fio eu tenho ali mais ou menos uns 3 metros, meu balão vai subir, fica amarrado lá. É por pura teimosia. É claro, irmãos, que Deus não tem problema de receber os teus sonhos, desde que os teus sonhos estejam na direção dos seus propósitos. Deus realiza. Mas se estiver fora do seu propósito, é como o Tiago diz, a gente está pedindo para nós, não para o reino. Deus não tem nenhum dever de nos atender. Se você tem vivido abençoado sobre a face da terra, lembre-se, esses são os extras que Deus tem concedido a você. Erga a mão aos céus e diga, Pai, eu te louvo e te glorifico, porque eu te pedi pouco, o Senhor tem me colocado sobre o muito, eu glorifico o teu nome. Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, pertence ao Senhor. Se o Senhor quiser, é teu, Senhor. É tudo para a tua honra e para a tua glória. E aí sim, Jesus já entrou no seu lar e já disse, aqui tem paz. Porque onde tem paz tem propósito. Onde tem propósitos, tem sonhos realizados. E onde tem sonhos realizados, há alegria no coração. E isso simplesmente é maravilhoso. Eu agradeço a Deus, porque desde o dia que eu criei, Deus nunca me fez um homem frustrado. Mas Deus sabe que tudo que eu tenho pertence a Ele. Tudo que eu possuo pertence a Ele. E se preciso for, a gente vai para qualquer canto da terra para cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu gostaria de viver os meus sonhos hoje. Mas sobre a minha vida tem um propósito. Eu não posso abortar o propósito para viver sonhos. Eu queria fazer umas coisinhas hoje. Não, mas eu tenho um propósito. Eu tenho um chamado. E eu vou seguir bem firme nisso tudo. Até Ele me liberar e dizendo, tá bom. Você já fez a tua parte. Aí sim, quando Ele disser,
e ouvi dele: servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Pronto, está tudo certinho. E nesse dia eu posso até passar para o gozo do Senhor, que eu sei que eu combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Ponto final. Porque essa é a maneira certa da gente viver a vida. Quem vive para Deus, vive para a eternidade. Quem vive para si mesmo, morre para si mesmo. Por favor, vivam para Deus e que Deus os abençoe. Amém.